Boa noite, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei falar sobre os nossos amigos capacitores, tá? Então, é uma aula aí muito interessante, né? Porque vocês já devem ter ouvido falar sobre esse componente. Talvez tenham visto já com o professor Diego alguma coisa com relação a esses componentes, né? As suas características, as suas aplicações, a questão da formulação matemática, né? Então, são elementos aí, componentes muito aplicados aí para diversos tipos de circuitos, diversos tipos de equipamento, tá? E para essa aula de hoje, eu trouxe aqui três tipos, né? Os principais aí encontrados em termos práticos, né? Em aplicações práticas, que são os capacitores de poliéster, esses azuis, né? Então eu tenho um menorzinho aqui, um médio e um maior. Ah, por que tem três tamanhos diferentes, professor? Porque cada capacitor tem um nível de tensão e uma capacitância, que é a capacidade de armazenamento de cargas elétricas, tá? Então, por exemplo, vou pegar esse maiorzinho aqui para a gente dar uma olhadinha nele. Vou tentar focar aqui. Vamos ver. Não sei se está dando para enxergar aí, turma. Mas esse capacitor, ele tem aqui um descritivo de 2 micro 2, tá? 2 micro 2. O que esse 2 micro 2, que está bem no começo aqui do componente... cadê? 2 micro 2 está bem aqui no comecinho, tá? O que ele quer dizer para nós? Que ele é um capacitor de 2,2 micro, tá? 2,2 microfarads. Temos também na sequência ali a letra K, tá? Essa letra K, ela representa a tolerância. Então, eu tenho um capacitor de 2,2 micro com uma tolerância equivalente a 10%. Por quê? Porque a letra K equivale a 10% de tolerância para capacitores de poliéster, tá? E temos aqui na sequência o número 250. Então esse capacitor ele é de 2,2 microfarads, farads porque é a unidade de capacitância, tá? O K é tolerância, então assim como nós temos tolerância para o resistor, temos também para esse tipo de capacitor. E o 250 que ele é aplicado até numa tensão de 250 volts, tá? Então é um capacitor aí que pode trabalhar dependendo até na rede elétrica de 127 volts, por exemplo, né? Porque 127 volts tem aquela história da raiz de 2 que dá um pico de 180. 220 já daria um pico de 311 aproximadamente, né? Então esse carinha de 250 volts ele não seria o mais recomendado. E perceba que os terminais dele, ó, os terminais eles não têm uma diferença de tamanho. Então significa que esse capacitor de poliéster ele não tem polaridade, tá? E ele é muito utilizado ali para acoplamento e desacoplamento em microcontroladores, que é algo que vocês vão estudar mais para frente. E também para bypass em circuitos, então eu quero tirar alguma distorção ali. Eu ponho um capacitor com um determinado valor aqui de capacitância, né? Correto, para te eliminar aí algumas frequências. Utilizo também esse daqui num projetinho que é o Dimer, tá? Um projeto aí de corrente alternada, que controla, por exemplo, a velocidade de ventiladores, a intensidade luminosa de lâmpadas, tá? Então esse carinha aqui, ele pode ter esse tipo aí de aplicação. Legal. Outros capacitores aqui, nós temos outros dois tipos, né? Que é o eletrolítico e o cerâmico. Eu vou pegar aqui para a gente dar uma olhadinha no capacitor cerâmico. Esse daqui é minúsculo. Vamos ver se eu consigo
Focar aqui, esse aqui vai ser difícil, porque ele é muito pequenininho mesmo, tá? Ele tem um descritivo aqui, tá? No corpo dele, que é 47, tá? Então, 47, professor, puxa, o que que significa 47? Esse carinha, como ele não tem mais nada, o 47 significa o valor dele, é 47. Ah tá, mas é 47 farads? Não, 47 farads é uma coisa monstruosa, né? 47 picofarads. Por quê? Porque esse tipo de capacitor, ele é muito utilizado para altas, né, frequências. Então aí ordem de megahertz, dezenas, centenas de kilohertz, tá? Então radiofrequência a gente pode encontrar esse tipo de capacitor. Quando nós trabalhamos aí com circuitos de áudio também, tá? Tem ali um amplificador, você pode ter esse tipo de capacitor também, tá? E o 47 diz que ele é um capacitor de 47 picofarads, tá? Então, esse descritivo aqui, que vocês não estão conseguindo ver, acredito eu, né? É de 47, tá? No corpo dele está escrito 47, significa 47 pico. Tem outros aqui, deixa eu ver esse aqui de quanto é. Esse aqui, provavelmente não vou conseguir focar também, né? Por questão aí de, enfim, tamanho do componente. Mas esse componente aqui, agora acho que deu para ver aí, né? Opa. Bem, não sei se está focando aí, mas aqui tá escrito 151. Ô louco, tem um capacitor de 151 picofarads? Não, ele é 151, por quê? Porque os dois primeiros dígitos, 1 e o 5, é o valor nominal dele, tá? E o terceiro é equivalente à potência 10. Então é 1, 5, ou seja, 15. Tá? Nossa, ele é muito pequeno. 15 vezes 10, tá? Ou seja, 150, né? E que multiplica o 10 elevado a menos 12, que é o pico. Então, 150 picofarads, tá? Os dois primeiros dígitos são relacionados ao valor nominal do componente e o terceiro dígito, ou algarismo, né? Alguns conhecem assim, é o múltiplo com base 10, tá certo, turma? Esse capacitor aqui também eu não comentei, mas ele não tem polaridade, os terminais dele são do mesmo tamanho, tá? Então, ele não tem uma polaridade definida. E agora nós vamos partir aí para os mais conhecidos, talvez aí na área eletrônica, que são os capacitores de polaridade, tá? Aqui já dá até para ver ó, o símbolo de negativo, né, nessa faixa cinza. Por quê? Porque esse capacitor ele tem uma polaridade, ele tem um terminal maior que o outro, tá? Vou unir aqui para vocês perceberem. Então, se ele tem o terminal maior que o outro, agora deu para ver. Significa o quê? Que esse terminal é o positivo, porque é o maior, e esse é o negativo, pois é o menor. E no corpo dele tem um descritivo. Nossa, esse daqui tá bem pequeno também, hein? Vamos tentar focar aqui. Opa. Aí, 100 microfarads, tá? Então ele é um capacitor de 100 microfarads e 25 volts, estão vendo aí? 100 microfarads, 25 volts, significa que ele suporta até 25 volts. Então se eu tiver, por exemplo, uma fonte, né? Esse capacitor é muito aplicado em fontes, tá? Fonte não chaveada ou fonte chaveada, e também para circuitos aí de baixa frequência, temporizadores, enfim, tem algumas aplicações. Em retificadores, eu não posso trabalhar ele aqui num retificador que tem aí um valor de saída de 30 volts. Por quê? Porque ele suporta 25. Então, se ele suporta 25 e eu taco 30 em cima dele, ele pode estourar, tá?
E outra coisa também que pode ocorrer é trocar essa polaridade aqui, ó, esse positivo com negativo. Se inverter a polaridade, ele também estoura. Nossa, professor, estoura? Estoura. Tá, esse daqui estoura por conta do eletrólito, né? De alumínio que ele tem dentro. Muito bem, e temos esse mais parrudão aqui, ó. É o mesmo estilão, tá? O negativo aqui desse lado, tá? Terminal negativo, terminal positivo. É um capacitor aí de... Cadê o descritivo dele aqui, ó? 25 volts também. Ô, louco, mas é muito maior que o outro. Pois é muito maior que o outro, mas olha o tamanho dele. Esse daqui é 1000, o outro é 100, tá? Então ele é 10 vezes maior porque tem 10 vezes mais capacidade de armazenamento de carga. Então é uma capacitância muito maior, né? 10 vezes maior. Então esse capacitor aqui, ele, assim como o outro, né? Os dois aqui são do tipo eletrolítico, são aplicados para fontes, tá? Então, na nossa aula teórica de eletrônica, eu vou falar mais desse componente aqui, tá? Eu tô pegando ele assim, inclusive, né, só para comentar, porque ele tá descarregado, né? Ah, o professor tá tocando positivo e negativo dele ali, vai tomar choque. Não vou tomar choque porque ele tá descarregado. Mas se a gente botar uma carga, né, nesse capacitor e fechar aqui com o dedo mesmo, a gente pode levar um tranco aí, no caso, até de 25 volts, né, que é o caso desse capacitor aqui. Tá? Mas um tranco é forma de falar, né, 25 volts ali de armazenamento do capacitor é pouca coisa. Mas o que interessa é que esse tamanho dele é porque ele armazena cargas. Tem a explicação até na internet, se vocês procurarem, aí da caixa d'água, né? Então a caixa d'água, o que acontece? Ela vai enchendo de água, né? Até o momento que ela transborda. Esse capacitor também, ele, por ser maior, ele consegue encher de mais cargas, né? Enchendo com mais cargas, ele tem maior armazenamento, embora seja o mesmo nível de tensão desse menorzinho aqui. Mas por ter mais carga, ele consegue fornecer mais corrente, porque a corrente é a variação das cargas no tempo. Tá certo, turma? Bom, então por esse vídeo é isso. Espero que tenha ficado claro aí o conceito para vocês. E na próxima aula a gente vai falar um pouco mais aí de capacitores. E vou demonstrar aí como medir o capacitor também através do nosso amigo multímetro. Certo? Então até a próxima aula. Bons estudos a todos. E qualquer coisa ali eu estou também disponível no Microsoft Teams para tirar maiores dúvidas. Participem na reunião, né? Quem tiver algum tipo de pergunta aí, entre na reunião no fim da aula e põe lá a sua pergunta, o seu comentário. Certo? Grato a todos, bons estudos, até!